Boa noite. O programa Mais Médicos, criado para levar profissionais da saúde para áreas carentes do país, só conseguiu preencher 15% das vagas necessárias para atender a demanda dos municípios brasileiros. E uma batalha judicial travada entre o Conselho Federal de Medicina e o governo federal ainda atrasou o início dos trabalhos dos profissionais estrangeiros. Para discutir esse assunto, recebemos o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, médico especializado em medicina comunitária, clínica médica e psiquiatria. Humberto Costa, que foi ministro da Saúde entre os anos de 2003 e 2005 no governo Lula. Para o senador, o programa Mais Médicos é a única forma de suprir a falta de atendimento no interior do país. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Boa noite. Recebemos também o líder do Democratas na Câmara, deputado Ronaldo Caiado, que é médico ortopedista. O deputado é contra o programa e defende a implementação de um plano de carreira no sistema público de saúde para os médicos. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Olha, antes de iniciarmos o nosso debate, vamos entender um pouco essa queda de braço entre o governo federal e o Conselho Federal de Medicina. O programa Mais Médicos encontrou resistência nos conselhos regionais. Só depois de um parecer da Advocacia Geral da União e de uma decisão judicial, os profissionais formados no exterior começaram a receber autorização para trabalhar. Mas dos 670 médicos que pediram o registro, apenas 13% já começaram a atender a população. O governo obteve decisões favoráveis em 17 das 29 ações de conselhos regionais de medicina e em 2 mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o programa Mais Médicos. A derrota parcial na Justiça obrigou o Conselho Federal a autorizar os registros aos profissionais com diploma do exterior. Em contrapartida, o Ministério da Saúde terá um prazo de 15 dias a partir da entrega de cada registro para informar o endereço de trabalho e os nomes dos supervisores de cada um dos médicos estrangeiros aos CRMs. A briga pela liberação dos registros atrasou o início do atendimento em áreas carentes do interior e periferia das grandes cidades. Repudio de forma veemente qualquer tentativa para se postergar a chegada dos médicos nos municípios. Nós derrubamos a primeira tentativa, que foi uma tentativa de boicote nas inscrições, ou seja, pessoas se inscrevendo só para ocupar a vaga, para demorar mais tempo para aquela vaga ficar disponível para o médico brasileiro e para o médico estrangeiro. O Conselho Federal de Medicina é contra recrutar profissionais formados fora do país para trabalhar no Brasil. Alega que eles deveriam passar por um exame que comprove a capacidade e o conhecimento, o chamado Revalida. Além disso, o CFM afirma que os profissionais brasileiros não se opõem a trabalhar no interior. O problema seria a falta de estrutura e de um plano de carreira. No Brasil, o déficit de médicos, de acordo com a demanda das cidades cadastradas no programa do governo federal, é de mais de 16 mil profissionais. Bom, antes de entrarmos na questão especificamente do Mais Médicos, queria saber dos senhores como nós chegamos a esse déficit, senador Humberto Costa. Bem, na verdade, esse déficit de profissionais médicos, ele começa a ter uma intensidade maior a partir da década de 80. Por volta de 84, 85, nós tivemos uma redução muito significativa do número de vagas nas escolas públicas, algo em torno de 50%, e a partir daí nós tivemos um crescimento da população com uma redução, na verdade, do número de médicos formados. Naquele momento, talvez até se justificasse essa medida, porque o mercado de trabalho dos médicos no Brasil estava muito aviltado. Para se ter um mínimo para sobreviver, era necessário ter 3, 4, 5 empregos. Com o passar do tempo, nós tivemos um aquecimento do mercado de trabalho e hoje não é raro nós encontrarmos jovens que terminam a faculdade e de imediato já têm uma proposta de trabalho por 15, 20 mil reais. Mas é exatamente o mercado de trabalho que está ditando. Se é possível permanecer numa área onde os bens e serviços estão disponíveis e são de melhor qualidade, e mesmo assim recebendo um bom rendimento, por que é que as pessoas vão para o interior, onde todos nós reconhecemos que as dificuldades são grandes? E para o senhor, deputado Caiado? Veja, o que nós temos no Brasil hoje são mais ou menos 370 a 400 mil médicos. O que ocorre é que essa radiografia foi feita pelo Conselho Regional de Medicina há muito tempo.
exatamente mostrando a da concentração dos médicos nas capitais e nas grandes cidades do Brasil. Tá? E o Brasil hoje, ele é referência, tá certo, na área da medicina. O que ocorre? São milhares de pontos que são também identificados como áreas que são totalmente carentes, sem a menor presença do médico. Nós temos que deixar claro que não tem a presença do médico e não tem a presença da infraestrutura mínima para que o médico também possa exercer a profissão. Daí a tese, tá certo? E aí sendo luta de governo, luta de oposição, mas numa visão desse quadro que está radiografado, como é que nós vamos solucionar isso? Então, exatamente criando um plano de carreira para que a gente possa dar garantias mínimas e condições mínimas para que o médico vá para o interior e possa lá se instalar. É aí sim que nós teremos, junto com ele, a estrutura chegando e sendo melhorada. A CPMF, o imposto criado para arrecadar recursos, criado em 97, vigorou até 2007, que era para arrecadar recursos justamente para a saúde, não deveria ter resolvido o problema de investimento na área? Veja, na verdade, nós tivemos uma ampliação muito grande dos serviços de saúde no Brasil ao longo dos últimos anos. E não falo apenas dos governos do PT, mas inclusive antes, desde 88, quando o SUS foi criado, que nós ampliamos significativamente a rede. E hoje, só para que se tenha uma ideia, há aproximadamente 54 mil vagas de médicos, só de médicos, que estão vagas em programas de saúde da família, em UPAs, em hospitais, enfim, demonstrando que o problema não é somente de distribuição. Até porque, se o mercado de trabalho não estivesse aquecido, as pessoas que estão concentradas em determinadas regiões estariam vivendo em dificuldades. Não é verdade que isso aconteça com os médicos. E o programa Mais Médicos, ele, na verdade, procura encontrar uma solução global, de curto, de médio e de longo prazo. De longo prazo, a abertura de novas faculdades de medicina, novas vagas em escolas de medicina já existentes e a residência universal para a especialização. No curto prazo é que nós estamos discutindo esses editais para garantir que os médicos possam ir para lugares de difícil acesso e para as periferias das grandes cidades. Em relação à CPMF, que deveria ter a CPMF, resolvido... Você sabe que a sociedade brasileira não aguenta mais pagar imposto. Não é você cobrando mais. Se a Constituição Federal determina que 15% da receita bruta do município vá para a saúde, que 12% o Estado tem que cumprir com a área da saúde, o mínimo, e que nós estamos nessa pauta há muito tempo no Congresso Nacional, que é exatamente que 12%, que 10% da receita corrente bruta da União também fosse para a saúde. O que acresceria hoje, nós temos em torno de ações em saúde hoje 82 bilhões. O que acresceria mais 40 bilhões de reais, ou um pouco mais, e com isso nós daríamos o mínimo necessário para a saúde, porque se você comparar com os países da América Latina hoje, o Brasil é o que menos investe em saúde pública. Então, eu acho que daí o déficit, claro, primeiro ponto. O segundo ponto que nós devemos discutir e esclarecer a todos os telespectadores é que não tem uma tese contrária à vinda de médicos. Não é isso. Esse rótulo, tá certo? Ele é um rótulo maniqueísta. Ou quem está a favor ou quem está contra. Não é isso. Você não tem nada melhor. Eu, por exemplo, eu fiz pós-graduação fora. Quando você chega fora, como eu cheguei, eu entrei no centro cirúrgico como auxiliar. Eu acompanhava o atendimento dos pacientes do lado do médico, tá certo? No país que eu estava. Então, isso é uma função que quando você chega a um país, o país até reconhecer você como médico, você tem que passar por este período todo para que você seja colocado na condição de um médico para atender as pessoas. Isso chama-se revalida. O que nós colocamos para o Brasil todo é, esse médico ele vem agora por quê? Olha, o ministro, o ex-ministro e o senador estão no governo há 11 anos. Quer dizer, há 11 anos nós sabemos que tem um déficit de médicos no Brasil, no interior. Não é? Então, por que esse processo não foi solucionado desde que entrou? Por que essa fase ela é apenas identificada? Essa é a situação, quando faltam 8 meses para uma campanha eleitoral. Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Mas essa vinculação, neste momento agora, que faltam 8 meses, quer dizer, durante
10 anos e 4 meses, o governo não viu que tinha ausência de médico. Agora, quando chegou a 8 meses da eleição, aí transformou-se na grande plataforma de maquetagem do governo. Mas a questão... Veja, na verdade... Só para concluir, senador, que o senhor foi citado ali como ex-ministro. Na verdade, nós procuramos encarar a resolução desse problema desde 2003. Já em 2003, nós levantávamos a necessidade de abertura de novas escolas de medicina e de mais vagas nas escolas já existentes. O que é que aconteceu e que só agora foi quebrado? Havia um peso muito grande das categorias médicas, das entidades médicas, em todos os espaços de formação. Eles tinham uma presença significativa no Conselho Nacional de Educação, que é quem autoriza ou não a abertura de novas escolas, tinha um peso extremamente forte na Comissão Nacional de Residência Médica, e só agora, no governo Dilma, foi possível ir quebrando essa influência para que pudéssemos ter medidas como essa agora. Quer dizer, é uma categoria extremamente forte, temos que reconhecer. E, como tal, terminou criando uma reserva de mercado, no meu ponto de vista. Agora, para entrar nessa questão que o deputado Caiado falou, de não é contra nem a favor, né, da vinda dos estrangeiros, mas o Conselho Federal de Medicina cobra, né, a aplicação da prova para a revalidação do diploma de estrangeiro, né, como garantia de aptidão desses profissionais. Alguns veem essa insistência como uma tentativa de barrar, então, os médicos estrangeiros e assim acabar preservando o emprego dos brasileiros. A vinda de estrangeiros coloca mesmo em risco o emprego dos médicos brasileiros, deputado? Não, de maneira alguma, não é isso. Eu lhe pergunto, você compraria um carro cubano sem garantia? Você vai comprar alguma coisa, você quer saber se tem garantia, se tem qualidade. O que nós estamos colocando é o seguinte, olha, o médico vem, ele pode vir. Agora, qualquer um de nós, eu ou o senador Humberto, se nós entrarmos nos Estados Unidos hoje para sermos médicos, nós temos que fazer a prova chamada o board, que é a mesma coisa do revalida. Vá fazer o board, vá ser aprovado lá, vá ser aprovado na Inglaterra, vai ser aprovado em qualquer país do mundo para você poder fazer a medicina no país. O que você está cobrando é uma coisa só, olha, venham os médicos, mas que passem pelo controle de qualidade. Não tem um controle de qualidade? Vocês não fazem aqui para todas as matérias de vocês, não tem controle de qualidade? O que nós estamos pedindo é isso. O governo não é capaz sequer de mostrar para a população as 3 perguntas que ele formulou para os cubanos para dizer se eles são capazes ou não de exercer a medicina no Brasil. O que nós queremos é isso, é transparência. Se a pessoa tem qualidade, ele pode atender os médicos. Agora, o que nós estamos tratando não é de uma coisa temporária. Daqui 3 anos encerra o contrato. Daqui 3 anos não tem mais médico. Então, quando você cria um plano de carreira e quando você aumenta o financiamento da saúde, você cria estruturas concretas para resolver o problema da saúde no Brasil. Esse é o fato. Ou seja, nós temos que ter uma solução que ela seja definitiva e não uma solução que sejam soluços de acordo com as campanhas eleitorais. O que o senhor acha, senador Alberto Costa? Eu acho que é uma visão errada. Em primeiro lugar, a questão do revalida, por que que nós não propusemos o revalida como o espaço para aferição da capacidade desses profissionais? Porque com o revalida, em um médico sendo aprovado, ele está livre para trabalhar em qualquer parte do território nacional. Seja ele francês, espanhol, português, cubano, o lógico é que ele vá buscar novamente as regiões onde já há concentração. Então, uma das razões de não se fazer o revalida é para que o profissional tenha um registro provisório e só possa trabalhar ali no setor público, naquele emprego, naquela localidade. Se nós não fizéssemos diferente, estaríamos matando o espírito do programa, que é levar médicos aonde não tem. A outra questão relevante também é o problema da carreira. Nós estamos discutindo lá no Congresso Nacional. Ainda hoje seria apresentada a proposta de um senador, o senador Vital do Rego, lá na Comissão de Justiça do Senado. Isso vai ser feito na próxima semana, mas também se está trabalhando com isso aí. Mas hoje, mesmo que nós implantemos amanhã a carreira do médico no setor público, nós não vamos ter médicos suficientes para preencher todas essas vagas. Então,
não é uma solução apenas essa, são várias que têm que ser feitas. Bom, por falar em trabalhar, começar a trabalhar, o relator da medida provisória pretende eliminar o treinamento obrigatório, de 2 anos no Sistema Único de Saúde para todos os médicos formados no Brasil. Eles passariam por esse período depois da residência, era até uma proposta do governo. Já existe consenso em relação a este ponto específico? Não, na verdade, a proposta que está sendo apresentada pelo relator, ela elimina aqueles 2 anos que seriam uma complementação do curso médico. Com 6 anos, o médico já vai ter o seu registro, já vai poder trabalhar. Agora, se ele resolver fazer a residência médica, a depender da especialidade que ele escolher, ele poderá ter 1 ano ou 2 numa área mais básica e feita dentro do Sistema Único de Saúde. Se é uma especialidade que você já entra diretamente, isso será desnecessário. Mas para essas que você precisa ou do conhecimento básico, por exemplo, cirurgia geral ou de clínica médica, então aí nós teríamos de 1 a 2 anos, dependendo da especialidade, no SUS. Mas esse é um tema que ainda não foi definido, a comissão não se manifestou, há ideias diferentes em relação a isso. O senhor tem uma ideia diferente? A proposta que o senhor defende é dos 2 anos a mais, além da residência, deputado Caiado? E veja o quanto a classe médica não decide nada no Brasil. Esse tema, a medida provisória, já foi um trauma para a classe médica. O texto do projeto de conversão é um verdadeiro ato institucional número 5. Aniquila todas as entidades de classe do setor, todas. Desautoriza o Conselho Federal de Medicina. Qualquer cidadão chega, no momento que ele apresenta um protocolo no Conselho Federal, o número do protocolo já é o número do registro. As entidades representativas das especialidades foram todas dissolvidas. Nós não temos mais, por exemplo. Eu tenho orgulho em dizer que eu tenho uma especialidade para a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tá certo? Porque é onde você tem. E no mundo inteiro você vai cada vez mais. Medida provisória, desculpe, o projeto de conversão já extinguiu tudo isso. O projeto de conversão, sem ouvir as universidades, que é uma prerrogativa e autonomia constitucional que as universidades têm, definiu uma grade curricular que não tem nem professores para atender. E nem como cumprir essa grade curricular. O projeto de conversão dá ao Ministério da Saúde o poder de admitir pessoas como se fosse um cheque em branco. Então, veja, essa situação toda não teria dificuldade nenhuma para o governo do PT, porque, por medida provisória, já dissolveu tudo e podia ter dissolvido no primeiro dia. Nós não tivemos nenhum poder de discutir esse assunto, nada. Entre a medida provisória do governo e o relatório do projeto de conversão do relator, você não pode imaginar o que se agravou. Hoje, mais médico é pano de fundo. Criaram um fórum de recurso humano que, sem dúvida nenhuma, desconsidera tudo e concentra tudo no Ministério da Saúde. E o Ministério da Educação, hoje em dia, passa a ser acessório. Tá certo? E as faculdades, hoje, elas simplesmente não sabem sequer como vão continuar atendendo, porque hoje, as faculdades de medicina, um cidadão que tem pós-graduação, mestrado, doutorado, que tem um reconhecimento curricular enorme, ele ganha hoje, líquido numa faculdade, R$9 mil. Isso é um professor top, de linha, numa universidade federal. Não tem mais essa área. Agora, como que nós teremos exatamente os tutores, aquelas pessoas serão os preceptores dessas pessoas para ampliar esse curso na Faculdade de Medicina. Mas agora, falando uma outra questão, os senhores como médico, qual é a consequência dessa briga entre os representantes médicos brasileiros e o governo para os médicos e para a população? Eu acho que para a população a solução desse problema será muito bem-vinda. A população ela vai passar a ter profissionais em áreas que nunca tiveram um médico residindo. No Brasil, são mais de 700 municípios que não têm um médico que resida na cidade. Mais de 1.500 que não têm médicos mais do que 2 vezes por semana. Então, isso vai ser uma mudança muito significativa, muito expressiva. Para os médicos, do ponto de vista do mercado de trabalho, eu não vejo como isso vai alterar. Primeiro, que é um programa temporário. Segundo, porque esses profissionais estão indo para locais onde os médicos brasileiros hoje não têm a necessidade de ir, porque estão bem colocados no mercado de trabalho das grandes cidades.
E entendo que esse programa também ele vai criar a oportunidade de nós podermos ampliar o acesso da população a muitos serviços que não funcionam exatamente pela carência de profissionais. E, paralelamente a isso, nós vamos ter o fortalecimento da estrutura do Sistema Único de Saúde. Aliás, é bom dizer, aqui se fala também, é preciso ver qual é a formação desse profissional. Em Cuba, por exemplo, são 9 anos de formação, mais do que no Brasil. Por outro lado, o que é que esses profissionais vão fazer? Eles não vão fazer cirurgia como o deputado Caiado fez na França, quando ele foi se especializar. Eles vão estar lá na atenção básica fazendo o quê? Acompanhando a vacinação das crianças, identificando quem é diabético, quem é hipertenso e passando a medicação, fazendo o pré-natal, fazendo um parto, atendendo uma pequena emergência. Então, essas são coisas que são muito simples para nós que estamos aqui, temos acesso a segmentos mais complexos do atendimento à saúde, mas para a população é vital e é capaz de resolver mais de 80% dos problemas de uma comunidade. E o que o senhor acha, deputado, essa briga com a consequência então vamos lá. Eu acho que nós precisamos de tirar a saúde do plano de campanha eleitoral e de marketing político. Nós precisamos de trazer a saúde para um debate com toda a transparência junto à sociedade. Por exemplo, o ministro acaba de citar, por exemplo, o acompanhamento, tá certo, de um pré-natal. Então, eu lhe cito um fato concreto, né? Uma uma grávida, no 4º mês de gestação, que vai ao pronto atendimento e recebe do colega, depois de examinar, viu que a posição do feto ficou em dúvida, pediu um ultrassom, o que é normal. Ele foi marcar o ultrassom. A paciente. Marcaram para daí 8 meses. Ela estava no 4º mês de gravidez. Essa é a realidade de hoje. Você sabe qual é a média entre o tempo que você pede o exame hoje e o tempo que volta para você o paciente? Os exames simples. Estou dizendo assim, hemograma, raio-x simples. Tá certo? Não estou pedindo nenhum exame sofisticado. Não estou falando em ressonância magnética, ultrassom ou tomografia. Estou dizendo esses exames básicos. A média hoje do paciente retornar ao consultório são 4 meses. Então, pensa bem, você colocando mais médicos pedindo exames, onde essas pessoas estão numa situação onde, nesses municípios, você não tem lá nem a estrutura desses aparelhos e só tem, talvez, o transporte da ambulância para levá-los para um local. Então, quando você faz esse controle, você já tem as equipes municipais, chamado de programa da família, que vão ali, orientam, a pessoa já tem pressão alta, já recebe o medicamento, ele tem algum outro doença crônica reumática, ele já recebe a medicação mensal de acordo com a necessidade dele. Então, o que nós temos que deixar claro é que essas pessoas, se eles forem então tão qualificados assim, eles não precisam de vir para o Brasil como bolsistas. Então, tem uma incoerência por parte do governo. Mas por que isso? Eles trazem na situação de bolsista porque são os únicos que vêm. Você vai ver que argentino, europeu, seja ele espanhol, português, francês ou belga, vem muito poucos, casado com algum brasileiro. Então, o que vem, na verdade, o maciço que vem mesmo, são os cubanos. Porque eles ganham, por 60 horas de trabalho em Cuba, $70. Então, é importante que a pessoa saiba. Ele ganha menos do que nós. Eu, por uma consulta de especialista, ganho R$10 no SUS. É difícil achar um engraxate aqui para cobrar R$10. Então, uma consulta R$10. Então, o que nós temos que deixar claro é que essa tese, ela é uma tese que você não tem a continuidade do processo. Você identifica a causa e você não tem como dar continuidade ao paciente. Porque não tem como você ter exames, não tem como você ter tratamento, não tem como você ter resolução do problema. Quando nós falamos no dinheiro e no plano de carreira, só para concluir mesmo, no plano de carreira, é porque nós estamos achando uma solução que ela vai cada vez mais ser definitiva. A pessoa vai ficar lá, entendeu? E tendo dinheiro, as estruturas serão montadas lá. Senhores, vamos tratar agora da medida provisória do Mais Médicos, que está sendo discutida no Congresso Nacional.
O relator da medida provisória, que institui o programa Mais Médicos, está tentando também modificar o texto original e permitir que os médicos formados no exterior comecem a atuar no país já assim que eles protocolam o pedido, né, para trabalhar sem a necessidade do registro. Mas há questionamento, né, para eliminar essa burocracia, alguns estão questionando se isso poderia ser legal. É possível permitir os médicos iniciar a atividade depois, só depois retirar o registro, senador? Eu acho que deve ser só depois que retirar o registro junto aos conselhos regionais de medicina. Acho, inclusive, que essa é a leitura do próprio Ministério da Saúde. É verdade que houve propostas na comissão de que o próprio Ministério da Saúde desse o registro no primeiro ano do exercício desse trabalho para os médicos estrangeiros. Mas eu acredito que o próprio Ministério não é favorável a essa proposição. Nós temos que garantir que não somente o acompanhamento e a fiscalização ética dos profissionais, mas também a fiscalização das condições de trabalho e da competência dos profissionais deve ficar sendo feita pelos conselhos regionais de medicina. E para resolver o problema da recusa de alguns conselhos em conceder esses registros, obviamente que existe a lei. Os conselhos são autarquias, estão subordinados a toda uma lei da administração pública e o não cumprimento da legislação pode ensejar, inclusive, ações de improbidade administrativa. Então, acredito que, ao final das contas, todos os conselhos vão conceder esses registros. E o senhor acha que é possível começar a trabalhar só com protocolo antes de receber o registro, deputado? Olha, realmente eu não conheço esse tipo de medicina. Nunca vi. Desta parte, eu conheço medicina em vários países do mundo. Nunca vi nada parecido com isso. Nunca. O senhor não vai deixar passar esse texto, essa proposta na medida provisória? Não é de não deixar passar. O governo tem uma ampla maioria para votar esse texto. Não é isso, tá certo? O que nós estamos discutindo é um outro tema. Nós estamos discutindo aqui nesse programa seu a situação saúde. Nós não podemos ser colocados aqui como oposição e governo. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos discutir esse assunto com mais embasamento, tá certo? Quando você busca uma saída, nós temos que buscar saídas que sejam definitivas, que progridam para um momento em que você vai trazer uma solução. Nós vamos montar mais faculdades de medicina, vão ter mais médicos formados, certo? Por que esses médicos vão para o interior? Então, nós vamos chegar, temos 400 mil médicos, vamos chegar a 1.200.000 médicos. Esse 1.200.000 médicos vão estar onde? Nas capitais. Sabe por quê? Porque ali dá 3 plantões, porque ali atende plano de saúde, porque ali pode se manter atualizado. Então, nós temos que ser realistas, que nós não podemos, tá certo, usar a boa-fé das pessoas para dizer que a solução nossa, tá certo, é alugar médico de estoque cubano. Um negócio impressionante. Como é que o cara vai ter. Como é que um país tem 10 mil médicos de estoque na prateleira? 10 mil médicos para vir aqui. Aí, de repente, ele pode atender, daqui 3 anos eles vão embora. Aí continua-se o processo. Então, o lógico, o correto, seria se nós definíssemos um plano de carreira. O médico não fica vulnerável à vontade do prefeito, nem fica vulnerável à pressão política do município. Ele tem uma estabilidade como se tem um promotor, como se tem um juiz de direito. E nós tivéssemos um aumento, tá certo? E essas regras que eu estou propondo aqui, elas não são de oposição, não, é da base do governo. O dos 10% é de um senador colega do Humberto Souto, Tião Viana, que propôs a situação de plano de carreira. A PEC é minha, mas tem outras PECs andando para criar a carreira de Estado, ou seja, o plano de carreira para médico. Agora, mas o Mais Médico está aí, está funcionando, porque tem status de lei, né? A medida tem status de lei, mas ela precisa ser votada, né? Até o dia 8 de novembro nos plenários da Câmara e do Senado para não perder a validade. Mas e aí, o programa corre o risco, joga todo esse trabalho fora? Na verdade, nós hoje praticamente fizemos um acordo para a votação dessa proposição. Até a próxima quarta-feira serão feitas várias tentativas de entendimento, inclusive com as entidades da área médica, no sentido de fazer um relatório que seja o máximo possível próximo de um consenso. E eu acho que há condições de se avançar. Há questões que foram levantadas aqui pelo deputado Caiado, que eu acho que elas são pertinentes e que nós devemos discutir e incorporar
a esse texto. E na próxima terça-feira nós deveremos fazer o debate, votar o texto principal. Foram definidos ainda 7 destaques, ou seja, 7 pontos que deverão ser discutidos mais detidamente e onde haverá votações específicas, e a partir daí esse projeto estará à disposição para que a Câmara vote e depois o Senado vote. Então, não vejo como esse prazo do dia 8 de novembro ele não seja cumprido. E o senhor acha que... outro problema, a medida provisória, no momento que ela é editada, ela já inicia sua validade. Ela não existe nenhum percalço em relação ao andamento dela, ela já está valendo. Agora, o que nós estamos discutindo é uma outra coisa. Valendo a medida provisória já está. Sim. O governo tem base tranquila para aprová-la até dia 5 de novembro. Mas tá ela certo? pode cair. Ela já tem força de lei. No momento que ela é publicada ali, acabou. Ela já é lei. Tá certo? Isso é uma prerrogativa que a presidente tem. Ninguém está discutindo esse assunto. O que nós estamos discutindo, e que eu quero poder transmitir uma coisa só, é que essa saída não é a saída melhor para o cidadão que precisa do atendimento médico. Tá certo? Não é porque eu moro na cidade e na capital ou em Brasília é que eu tenho direito a um especialista e a um bom atendimento médico. E não é porque eu estou morando no setor rural ou no quadrante mais distante do meu município, do meu estado de Goiás, que o cidadão lá só terá direito a um médico cubano sem ter condições de fazer os exames e ter o atendimento. Nós temos casos no meu estado que um cidadão que tem insuficiência renal, ele anda mais de 400 quilômetros, de 2 em 2 dias, fazer hemodiálise. Essa é uma realidade. É uma realidade que nos últimos 3 anos, o que ocorreu? Só os leitos do SUS que foram fechados no Brasil foram 13 mil leitos. Isso não é informação do Ronaldo Caiado. Você entra no Ministério da Saúde, está lá a coordenação de leitos. Em 3 anos, fecharam-se 13 mil leitos no Brasil. Ora, você vê que nós estamos numa carência enorme. As Santas Casas estão todas falidas, quebradas. Então, o que nós estamos dizendo é que você não pode levar para a sociedade como se o médico fosse aquela mão salvadora que resolvesse todos os problemas dessa situação crítica que nós estamos. É injusto você, neste momento, fazer uma campanha que o governo está fazendo, colocando o médico como vilão, demonizando a figura do médico brasileiro. Quer dizer, o médico brasileiro, em todas as pesquisas nacionais, eu costumava brincar, eu faço parte dos 2 extremos. O mais respeitado pela sociedade é o médico e o menos é o político. Então, eu ainda brincava, eu falei, olha, realmente eu faço ponto dos 2 extremos em qualquer pesquisa. O médico sempre disputou com o corpo de bombeiros, eram sempre os melhores avaliados. De repente, eles viraram os vilões, os responsáveis por tudo isso. Como se não tivesse sensibilidade, como se não tivesse solidariedade, como não tivesse gestos da necessidade de fazer o atendimento à sociedade. Pelo contrário. Então, finalizando isso, o que eu quero deixar claro para todos os telespectadores é que não acho correto, não vi essa maneira como sendo a maneira de se discutir esse processo, foi de atropelo e, ao mesmo tempo, foi desrespeitosa com a figura de uma classe que a vida toda trabalhou em benefício da sociedade brasileira. Agora, o governo vai apoiar uma proposta que destina 15% da receita líquida da União para a saúde. Tem também a questão do orçamento impositivo, né? de ter uma emenda que destina 50% das emendas para a área da saúde também. Aliás, a Câmara é contra, né? Os deputados queriam aí os 40%. Mas é a saída, esses 2 recursos, esses 2 percentuais, são a saída para melhorar a estrutura para o trabalho dos médicos? Olha, eu acho que é um início de uma resolução do problema. Na verdade, nós precisamos de mais recursos. O que nós defendemos é que 10% da receita corrente bruta, ou o que equivale a 18,5% da receita corrente líquida, seja o mínimo aplicado em saúde no Brasil. Porque saúde sempre tem um custo muito elevado. A nossa população está envelhecendo. Nessa fase do envelhecimento, as doenças que surgem têm um altíssimo custo para o seu diagnóstico, para o seu tratamento. Fora isso, nós temos novas doenças que surgem, enfim. Então, obviamente que nós precisamos gastar mais, não é?
Além de que o SUS ele precisa ir se consolidando, se ampliando para atender bem a todo mundo. Então, esse recurso que o governo propõe, ele é relevante, é importante, mas ele ainda não é aquilo que nós desejamos. Se eventualmente não tivermos no Congresso hoje a força política para aprovar o que nós queremos, nós vamos continuar lutando, vamos continuar fazendo um debate, inclusive, ano a ano, porque a partir de agora, se nós tivermos essa definição de que são 15% dos recursos da receita corrente líquida, significa que a cada ano pode ser mais. Pode ser 16, pode ser 17, pode ser 18. Então, vai ser uma luta, uma disputa que vai se travar na definição do orçamento da União. Então, eu diria que o problema de falta de profissionais é importante, é relevante, mas nem esse nós vamos conseguir resolver se nós não tivermos mais recursos para a saúde no Brasil. E para o senhor, deputado, esses recursos, esses repasses são... Isso é um outro projeto, não é? Esse você está citando. Esse é um outro projeto. É um projeto que já tramitou na casa e veio do Senado, aprovaram 10% da receita corrente bruta, o que seria um acréscimo de 40 bilhões. Em relação a esses 15 do líquido, nós na Câmara nós não temos esse cálculo. Isso aí foi algo que está sendo discutido hoje no Senado. Agora, isso é uma matéria que já vem há muito tempo. Infelizmente, ela foi aprovada por unanimidade do Senado e foi derrotada na Câmara, né, que não teve apoio da base do governo, exatamente do PT. Bom, o que nós precisamos deixar claro, neste momento, é que essa situação da falência nossa de orçamento e da falta de infraestrutura na saúde, tanto é que em toda pesquisa que você faz, o governo da Dilma ele é mal avaliado em quê? Na área da saúde. 78% da população. Nós estamos em Brasília, onde o percentual médicos por 1.000 habitantes é maior do que na Inglaterra, maior do que em Londres. 5 médicos por 1.000 habitantes. Mas essa não é a realidade do país, né? Que mas veja bem, mas eu vou desafiar você. Cada 1.000 habitantes. Mas eu vou desafiar Brasília. Aqui. Aliás, se eu pudesse entrevistar esses funcionários aqui, garanto que tem alguém da família que está na fila para esperar uma cirurgia de joelho, uma tomografia, uma ressonância há 5 meses. Em Brasília. Aqui em Brasília. Certo? Vamos fazer uma pesquisa aqui dentro e eu vou ver quantas pessoas que tem aqui que estão na fila esperando uma cirurgia. Aqui. Não estou falando lá no meu interior de Goiás, não. E aqui nós temos 5 médicos por 1.000 habitantes. É o maior percentual nacional. E, no entanto, você não pode dizer que a medicina de Brasília seja uma medicina de qualidade. Não, mas a Organização então, essa tese é uma tese simplista. Essa é uma tese simplista. O ideal para a OMS é de um Isso é uma tese simplista. Isso é uma tese simplista. Olha, não tem saúde no Brasil porque não tem médico. Isso é uma tese simplista. Isso é uma tese de satanizar a figura do médico. Não é tá de satanizar. Você vê que não tem como atender. Concretos, né? Nós temos problemas de estrutura, nós temos problemas de recursos, mas, por outro lado, nós temos coisas importantíssimas. Ainda hoje, o ministro Alexandre Padilha falava do crescimento do número de doadores de órgãos no Brasil e, mais uma vez, o Brasil é o país do mundo que é o maior transplantador de órgãos em termos de serviço público, o que demonstra que nós temos no SUS coisas muito importantes. Nós temos medicamentos de alto custo que são distribuídos, nós temos doenças raras que são tratadas com recursos públicos. Agora, nós temos alguns gargalos. Temos o gargalo no atendimento de emergência, que nós estamos procurando enfrentar. Temos o gargalo nesse atendimento básico que estamos procurando enfrentar também com essa formação de mais médicos. Agora, não se pode resolver tudo da noite para o dia. Por que os governos que antecederam ao presidente Lula e à presidenta Dilma não resolveram esses problemas? Sequer a emenda constitucional 29, que definia o mínimo que devia ser gasto com saúde, era cumprida. Só foi cumprida a partir do governo Lula e ainda hoje se cumpre. Só que hoje, com o crescimento do sistema, os recursos não são mais suficientes. Então, não adianta ficar somente aqui colocando os problemas do sistema. É importante reconhecer o que ele tem de bom e, acima de tudo, reconhecer que os problemas que existem precisam ser enfrentados de várias formas, inclusive com a vinda de profissionais para atender a população. Bom, eu quero só dizer que eu não estou fazendo aqui um balanço, eu estou discutindo uma realidade que vocês estão há 11 anos no poder. Agora, que vocês cumprem o orçamento também, não procede, porque as matérias, ou seja, o empenho feito não é cumprido e nós temos toda a documentação mostrando que mesmo aquilo que é obrigatório em ações de saúde, infelizmente nos anos 2010 e 2011,
não são cumpridas também. Sim. Então não é uma prioridade a saúde no atual governo, porque, modéstia à parte, foi uma emenda minha nos royalties para que 25% fosse para a saúde, onde queriam concentrar 100% na educação. Eu disse, olha, não, por que não compartilhar com a saúde que vive o caos hoje? Então, hoje eu acho que o momento hoje não é essa figura. Chegou o médico, resolveu tudo, tá certo? Olha, comprei aqui o que está faltando é um cameraman. Não, não é. Eu não tenho aparelho, eu não tenho energia elétrica, eu não tenho transformador, eu não tenho a sala. Então, quer dizer, tem todo um aparato que você exige para que as coisas funcionem. Então, objetivamente, tá certo? Não foi bem colocado. E o não bem colocado tem um objetivo só: campanha eleitoral 2014. Infelizmente, nosso tempo está se encerrando. Gostaria de agradecer a presença dos senhores. Uma ótima noite. Muito obrigado pela participação. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil. Na semana que vem tem mais discussão sobre os temas que estão lá no Congresso e que interessam a você. Sua opinião e sugestões sobre os temas que devem ser discutidos aqui podem ser encaminhados para a nossa produção através da nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Uma ótima noite a todos e até a próxima.